Então, bom dia, pessoal. A gente teve um problema, não sei se vocês perceberam a tela piscando alguma hora, assim. Então, estão reiniciando o computador para tentar colocar os slides. Eu já vou me apresentando, eu sou o Marcelo, como vocês devem até ter visto ali no crachá. Eu sou developer há 7 anos. Eu comecei, na realidade, fazendo coisas de Flash da vida e por um cara da física que dava aula para biologia na faculdade, e daí daqui a pouco apareceu uma oportunidade de eu trabalhar de freelancer, e eu tava precisando de dinheiro, e daí, o que vocês fazem? PHP, site, legal, nunca fiz, mas bora. E daí desde então eu venho trabalhando com isso. Depois de alguns anos já tendo feito, como imagino que muitos dos que começaram, o meu próprio administrador, e daí tinha lá login e uma série de coisas automatizadas. Na terceira ou quarta versão dele eu percebi que eu precisava procurar algum framework mais consolidado, porque eu sempre estava querendo fazer mais coisas e leva tempo. O usuário vai lá e envia uma imagem e daí eu vou e redimensiono ela em todos os tamanhos que vai ser utilizado. Deixa eu ver como é que eu consigo criar um breadcrumb legal que vai ser dinâmico, e tudo isso dá trabalho. Daí eu me apaixonei pelo Drupal. Não que use somente ele, eu acho importante sempre estar olhando para as outras coisas, mas ele ainda assim tem um lugar especial no meu coração. Eu agora trabalho na MMDA, que é uma empresa de Porto Alegre. Eu não sei, vocês reparam meu sotaque? Tá, eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Apesar de não falar tanto tu quanto a galera de lá fala, eu falo muito você porque eu tenho contato com a galera de São Paulo. E eu trabalho na MMDA, que é uma empresa de Porto Alegre. Apesar disso, é importante dizer, eu estou entrando esse mês na MMDA, então essa apresentação, na realidade, está utilizando os exemplos da minha empresa antiga, que também é excelente, que é a Base Digital. E daí eu falei com eles falaram que era tranquilo eu utilizar, até porque acabarei sendo um pouco de propaganda para eles, né? E daí a minha primeira pergunta é: quem são vocês? Tipo, quem é developer? Levanta a mão, por favor. Quem é front-end? E quem não é nem developer nem front-end, que é... Ok. Tá. Não, é porque tem bastante gente que não é nenhum dos dois, mas está aqui na comunidade. Legal. Bastante misturado. Só um faz tudo. Front-end, desenvolvimento e back-end. Isso. Ele faz tudo isso. Então, existe uma dificuldade para administrar os sites em Drupal. Seja pelos clientes, seja pelos admins. Isso é a pessoa que só vai lá editar e colocar um novo conteúdo. Eu preciso colocar uma nova notícia, como é que eu faço isso? Pelos gerentes de projetos, pelos front-ends, quando eles não estão lá na parte de pegar e fazer todo o back e saber como é que está funcionando alguma coisa, e até pelos back-ends. Porque, gente, o site, na realidade o Drupal, uma das coisas legais dele é que ele serve para fazer CMS. A gente consegue criar uma experiência para o administrador que é única para cada administrador. E daí, nesse sentido, ele nos dá poder de fazer uma coisa muito boa ou uma coisa média. Ou até bastante ruim, dá pra fazer bastante ruim, mas o padrão do Drupal é médio. O problema é que médio já é difícil demais. Porque pra gente que trabalha com a internet, trabalha com programação e pensa e daí fala, tem nodes, tem taxonomia, tem tudo isso, isso é a nossa linguagem. Mas pra maioria das pessoas, inclusive pra boa parte das pessoas que vão utilizar o site, isso não faz muito sentido. Você chegar pra uma pessoa e falar, isso é um node. Tipo, quando você vai editar a sua foto no Facebook, cara, você não quer saber se aquilo ali é uma foto que tem que ser PNG, JPEG, qual é o tamanho dela. Cara, eu quero clicar na minha foto, parece, envie sua foto. Enviei a foto, pronto. E ele ainda parece um crop bonitinho. Aqui é o meu rosto, isso, pronto. É muito fácil. E o problema é que acontece reiteradamente que quando a gente faz o site em Drupal, a gente faz ele principalmente pensando no usuário final. Então o front, o design é super bem pensado. A pessoa, sabe, a pessoa que vai comprar um produto na loja, ela tem uma experiência de usuário maravilhosa, ela consegue ver tudo passo a passo, é muito bom. Só que para quem vai administrar é muito difícil, a ponto de muitas vezes ter literalmente
PDFs ou e-mails com tutoriais passo a passo. Como é que eu mudo qual é o destaque da home? Eu já vi diversas vezes, tipo, entre aqui nesse submenu, e daí você vai lá e pega um dos destaques que você não quer mais e tira ele. Aí depois entra em outro lugar, adiciona um novo destaque, tem que ter isso, aquele outro. Isso também impacta nós backs, porque às vezes a gente tem que fazer coisas no front, tem que administrar alguma coisa no site, só que a gente não participou da construção daquele site. Então a gente não sabe exatamente onde é que está sendo usado esse bloco, ou aquela página, ou esse tipo de conteúdo. Daí tem um tipo de conteúdo que você lê, sei lá, informativo. Ele informa o quê? Ele informa onde? Como é que eu vou saber o que isso realmente impacta no site? E daí daqui a pouco eu vou lá e edito alguma coisa e quebro uma outra sessão inteira. Então isso é importante para todo mundo. Água errada. Assim, tudo que eu estou falando aqui obviamente não é regra, eles são recomendações. Cada um tem que aplicar no seu contexto, porque dependendo... vai variar a quantidade de informação, a quantidade de papéis de pessoas que estão mexendo no site e até o nível técnico das pessoas que estão mexendo no site. Daqui a pouco a gente está fazendo um site que é só para back-end e só back-end vai entrar mesmo. Cara, não tem problema, sei lá, aparecer nodes. Por quê? Porque todos nós, de back-end de Drupal, sabemos o que é um node. Mas para um cliente final, aparecer node é completamente irracional. Ele não faz ideia do que é isso. Ele é inspirado na palestra Building a Tasty Backend, que é de 2014, se eu não me engano, está aqui. Infelizmente, o site dele não está mais funcionando, deu um erro de banco de dados. Eu até queria dar um print dele, mas a palestra toda ainda está tá no YouTube ali, e é muito legal. E, recentemente, eu também achei um exemplo do Dries, que é um dos... O cara que criou o Drupal, enfim. Ele falando de como melhorar ainda mais a experiência da administração no Drupal 8. E daí ele dá algumas ideias do que pode vir a ser. Ele não diz vai ser assim, mas mostrando que dá para ser melhor do que é hoje. E também tem um livro que é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Ele é bastante antigo, é de uns 20 anos atrás quase. É tipo de 2000, alguma coisa assim. Mas ele é muito bom porque, primeiro, ele é bastante curtinho, ele não é nada extensivo, ele é muito direto ao ponto, e o que ele falava naquele tempo continua sendo relevante hoje, para nós hoje. Então, se você faz design, é importante ler o livro, ao menos design de web, né? Mas para quem está montando a parte administrativa do site também é interessante, porque tem diversas dicas pequenas que é mais uma mudança de mentalidade do que alguma coisa faça assim ou faça assado. As principais ações que alguém vai querer fazer quando entra num site Drupal na parte administrativa eu quero adicionar um conteúdo novo. Como é que eu adiciono esse novo conteúdo? Eu quero editar um conteúdo existente e eu também quero gerenciar esse conteúdo. Vocês conhecem o admin menu? Tá. Ok, ele é aquele toolbar, que é o coisa padrão que vem lá em cima, que você clica em conteúdos, estrutura, etc. O admin menu é exatamente aquilo, só que com o JavaScript bonitinho. Então você só passa o mouse por cima e ele vai abrindo tudo. Diversas vezes eu entreguei para clientes sites onde tinha aquilo ali. Obviamente, eles tinham um papel que não tinha tantas permissões, então ela não teria tantos menus quanto um administrador tem, mas ela teria lá um conteúdo, adicionar conteúdo, notícia. Pronto, era isso. Para algumas coisas simples assim, isso funciona e é perfeito. Mas, eventualmente, e com o passar do tempo e com o tamanho do site, vão ter mais coisas e mais tipos de conteúdo, e daqui a pouco ele vai estar lá e... mas é notícia ou notícia destaque que eu quero cadastrar? É um banner ou é um banner especial desse de Halloween? Porque em alguma vez fizeram uma página especial de Halloween que tinha um conteúdo diferente, que era o banner de Halloween por algum motivo. E daí, com o passar da idade do site, começa a ficar mais complicado fazer só por isso. E assim, cada letra que o administrador tiver que ler na página administrativa é um neurônio. Gasto. Morre. Por quê? Porque é difícil, não é fácil. É muito cansativo.
Tipo, qual é que é a altura do avião agora? Eu não sei. E eu não faço ideia de onde eu acharia. Só que é mais ou menos isso que as pessoas enxergam quando elas abrem um Node e daí tem 30 campos diferentes para preencher. Para quem é técnico e para quem sabe o que está fazendo, nossa, é importante ter todas essas informações. Mas para a maioria das vezes, que a pessoa só quer editar alguma coisinha ou adicionar uma coisa da forma mais fácil possível, isso daqui é um excesso. E daí, qual deles é mais fácil para tocar música? Para tocar música, não para fazer as outras coisas. Tipo, tem um que tem um botão play. Play. Apertei. Legal, tá tocando música. Agora, eu não sei, eu tenho que achar a música que antes, eu tenho que entrar num folder, não tem. É mais complicado. É mais poderoso, faz mais coisa? Faz. Só que eu só quero botar um play. Eu não quero ver vídeo, eu não quero entrar na internet. E é mais ou menos isso que a gente às vezes acaba entregando para o cliente. Tá, talvez não... Bom, um MP5, não precisa ser um MP6. Isso daqui já é um form básico de página de uma instalação padrão Drupal 8, né? E ele já está muito melhor do que o Drupal 7, tá? Só que ele ainda tem essa região toda aqui, que ela já está separada de uma forma que não atrapalha tanto, porque antes ela ficava aqui embaixo, então para você achar o botão de salvar, você tinha que descer toda a página, e ele já coloca a coisa mais importante direto. Mas conforme a gente vai adicionando campos, ele vai ficando grande de novo, e corre o risco de ficar confuso igual ficava no Drupal 7. Eu estou fazendo eu estou utilizando principalmente esse site, porque na empresa, na base digital, a galera não curtia muito Drupal. Eu cheguei lá, fiz um site Drupal, e daí teve diversas questões, mas o ponto é que eles acharam muito difícil de administrar. E daí eu vou convencer eles a usar isso, vou fazer melhor. E daí eu fui esforçando, falava com todo mundo, e daí consegui achar mais ou menos uma forma que eles gostaram. Não quer dizer que para vocês vai ser a mesma coisa, tá? Mas isso daqui não dá pra ver, porque no final eu não consegui gravar, só quando você mexe o mouse, cada uma desses raiozinhos se mexe de forma independente. Esse background é editável, então eles podem colocar alguma coisa completamente diferente. Todos esses coisinhas são editáveis em número indefinido, então eles podem colocar quantos eles quiserem, pode ser só um e daí não se mexe. Isso daqui também precisa ser editável, porque, bom, eu coloco um background de outra cor, daqui a pouco preto, e daí não dá pra ler direito. Esse risquinho aqui é editável. E ainda tem um título estranho, que é editável, que eles resolveram que agora a gente não quer. Mas ele tinha fontes de tamanhos diferentes, e eles queriam também poder mudar as cores das fontes. E daí era meio tipo, nossa, eu preciso que isso seja fácil. Como é que eu vou fazer isso ser fácil? É tudo editável. Isso daqui é o admin. Tem um detalhe. Aquilo ali é Angular no front, e o Drupal ele é só uma API que entrega um JSON, e daí o Angular vai lá e monta tudo. No caso, é até um JSON bastante fácil, porque não existe nenhuma interação que o usuário possa fazer que precise me retornar para o servidor. Ele só consome. Não tem um form, não tem nada disso. Isso daqui é como eu organizei o título, por exemplo. Vocês podem ver que tem o pré-título, título, pós-título, a cor de cada um, que era realmente dessas formas. Isso já é autoexplicativo. A pessoa olha isso e ela... Tudo bem, de repente ela não sabe exatamente onde é que está o pré-título, tá, o que efetivamente isso muda. Eu não tive tempo de colocar fotinhos na descrição de cada um deles. Quando você passa o mouse por cima, aparece um tooltip do lado, dando uma descrição um pouco mais detalhada. O ideal seria com imagens representativas, mas né, a gente também tem um tempo limitado. Só que ainda assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando um tema padrão, o Bootstrap padrão, né? O tema Bootstrap que tem para o Drupal 7, e eu estou organizando as coisas. Então eu coloquei todas as coisas administrativas lá no lado, lá em cima, minha conta e sair somente, não precisa de nada mais do que isso, porque é o que eles têm. E daí isso é quando eu cliquei ali em Home, ele vai direto para essa página aqui de editar a Home. Porque se eu estou na parte administrativa e eu cliquei em Home, eu quero editar a Home, eu não quero de repente ver a view dela e daí ter que clicar numa abinha editar. Que aliás eu escondi.
Por quê? Porque as abas, para a maioria dos casos... Não para a maioria dos casos. Para esse caso não fazia sentido. Para o cliente. Isso é, para quem ia administrar o site. Para mim, como super administrador ou escambau, até legal ter as abinhas para conseguir ver outras informações, até do Devil, etc. Mas para eles não. Ele também tem a versão mobile, que é bastante diferente, até o front no Angular. Então eu tenho o título e o título mobile que segue o mesmo padrão, porque eles querem poder fazer diferente. Então eles podem. Existe mais para baixo uma outra caixa dessa, de backgrounds desktop, backgrounds mobile. Dentro dessa caixa, eu não consegui tirar foto print de tudo, tá, gente? Tem coisinhas de cor para algumas definições básicas de cor dentro da caixa que você está tratando o background. Você tem lá um campo para você colocar tantas imagens quanto quiser. E no final isso está organizado em chunks, em conjuntos tais, que eles fazem sentido por si só. Ou menos, procuram fazer. E eu espero que todo mundo esteja conseguindo entender bem isso. Porque nem sempre a pessoa que está administrando pensa da mesma forma que a gente. Aqui eu peguei e diminuí todos eles só para poder ver. Porque isso também é uma feature do... Não é do Bootstrap. Se não me engano é o Group Fields do Drupal 7 que permite você fazer esse tipo de organização. Isso daqui é um slider, na verdade é um vídeo de YouTube. Ele tem um monte de campos aqui dos links para esse vídeo, para essa música, em cada um desses players diferentes. E se eu clico aqui eu vou para o próximo. Só que eles queriam que eu pudesse, que fosse fácil eu decidir qual é antes, qual é depois. E isso daqui é a lista quando eu clico ali em Clips. E notem que tem uma coisinha de arrastar. Então eu quero que deixe ele sofrer, seja o primeiro, eu clico aqui e arrasto, aparece daí uma mensagem, você tem que salvar isso, e daí eu clico no botão de salvar, e ele, agora ele é o primeiro. Outra coisa também é, eu estou mostrando qual é a cor de background e qual é a imagem principal, que na realidade é um thumb da versão da imagem que eles mandaram, para a pessoa conseguir ver ainda de forma mais... Poxa, cravo e canela, mas era aquele roxo ou era o verde? Bom, aqui a pessoa consegue ver na lista as informações mais importantes, que isso é uma outra coisa. Já vi sites onde, quando o cliente tinha que procurar um conteúdo do tipo X, é um produto. Qual é o produto? Eu não sei. Entra ali na página de pesquisa de conteúdo. Só que a página de pesquisa de conteúdo é genérica. Então você vai lá e você consegue dizer, eu quero do tipo produto. E daí vai aparecer, o título dos produtos, aparece quando foi a última vez que foi editado, por quem foi editado, quando é que foi inserido. Mas isso não traz informação relevante sobre os produtos. Então, se eu tenho uma página de produtos, eu faço uma views de produtos. E nessa views de produtos, eu vou me esforçar para colocar todas as informações relevantes de forma que seja mais fácil achar. E também os filtros relevantes. Daqui a pouco, porque eu não quero ter que ficar selecionando filtros inúteis. Eu quero os filtros importantes ali. Daqui a pouco vocês me dizem, mas Marcelo, olha só, às vezes o cliente ele vai querer ver uma página, uma views que seja super completa, que tenha todos os dados ever de produtos, que tenha um monte de coisa que você não colocou nessa. Bom, daí a gente coloca um botãozinho de vamos para lista completa, ou lista estendida de produtos, lista avançada de produtos, e daí nessa lista você coloca as outras informações, tipo quem criou, quantas pessoas compraram daqui a pouco, de repente coloca gráficos bonitos, é sempre legal. E os links lá de baixo, eu peguei e agrupei eles assim. Eu não consegui colocar uma terceira coluna aqui, porque daí não cabia direitinho. Mas ainda assim, era melhor do que o padrão do Drupal, que é um link, outro. Eles continuariam indo para sempre, é mais complicado, para visualmente você conseguir ver todos os elementos importantes. Esse daqui é um pouquinho mais sacana. Isso daqui é um slider de discografia.
Então, na realidade, eles cadastram um CD, cadastram as músicas com IDs de Spotify e tudo mais. A autora aqui ficou sempre Anitta, mas é uma coisa que também varia. E também tem esses outros links extras. E também consegui ordenar isso de forma razoável. Tô no site. E daí, se você clica, ele toca. Primeiro, só para manter a ideia de que na lista a gente vai lá e ordena da forma mais... aliás, organiza ela de forma que ela tenha as informações relevantes. E aqui é como a pessoa cadastra as faixas dentro do conteúdo de discografia. Ao invés de ter um outro conteúdo separado em outro lugar que precisaria cadastrar a faixa ou levar para ali, eu achei que era... Então, eu achei mesmo que era mais fácil fazer assim. Sendo que esse último aqui não tinha. Na verdade era só título, e daí do Spotify e autor. Daí ficava mais bonitinho. Só que daí me disseram, olha só, o Angular tá com problema na versão mobile para tocar música, porque quando renderiza o HTML já precisa ter em algum lugar no HTML o link da música, senão alguns browsers não tocam, e daí você precisa buscar o link correto do Spotify. Tá bom, ok. Busca ali o link correto do Spotify. Que na realidade é quando você coloca o ID do Spotify. Quando você sai dele, ele faz um Ajax que busca, e se por algum motivo deles quiserem editar e colocar outro, eles conseguem colocar. Não é um Ajax, é um... Não, é um Ajax sim, mas bem simplesinho, que até a API do Spotify consegue. Isso daqui é... Legal que eu esqueci o nome. Tá anotado mais na frente da palestra. Mas o lance é, se eu clico remover, desaparece ele. Lá embaixo tem um botão de adicionar novo. Você clica nele, aparece todos os campos em branco. Eu consigo ordenar eles também de forma muito fácil, visual e intuitiva. Uma das coisas que eu pensei foi, tem um limite de quanto isso daí é utilizável, se daqui a pouco eu vou lá e tenho, sei lá, 150 músicas. Poxa, 150, ia ser uma lista de 150, cada um com 4 campos. Cara, ia ficar pesada a página, e daqui a pouco a pessoa, eu quero essa arrastar para o início, deixa eu arrastar e vai. Ia ficar mais difícil. Mas por uma questão deste site, por uma questão de eu ter conversado com os gerentes de projeto, saber quantas músicas mais ou menos teria, ok, deu para organizar assim, ficou legal, é fácil, intuitivo e é tudo na mesma página. Não precisa entrar numa outra página para editar música, coisa assim. Eu quero editar a música dessa discografia, então eu entro no álbum dela e eu consigo editar tudo ali. Esse daqui é um exemplo de como era antes. Não esse site, mas como eu acabei fazendo antes num outro site. É a mesma ideia, você tem lá um conteúdo que você consegue remover, daí você tem um botãozinho de adicionar mais. Só que notem que só pelo fato dele não estar alinhado de uma forma mais eficiente, já torna mais difícil visualizar e utilizar. É a mesma coisa, é só reorganização de elementos. E esconder isso aqui. Tudo. Por quê? Porque isso daqui não é necessário, na maioria das vezes, para quem vai administrar. Eventualmente, daí é claro, dependendo do contexto, é importante. E nesse caso eu estou usando um outro tema administrativo, que eu não lembro se era o Adminimal ou outro. Mas é um dos poucos que tem temas administrativos do Drupal, e ele é massa. É só, como eu não organizei os elementos, fica mais difícil você conseguir enxergar e até administrar. E notem que ali está aparecendo 4, né? Cara, tipo, aqui aparecem 4,5 e eu não precisei dar zoom out. Isso aqui é um outro projeto, que é um jogo, e daí as pessoas... Não é um jogo. As pessoas, elas inscrevem vídeos para participar de uma promoção, e daí depois eles escolhem 3 desses vídeos, e daí esses vídeos vão participar efetivamente de uma votação no Facebook, usando a página app, Facebook Page App, ou alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome, tá? Mas é que o Facebook também fica mudando os nomes das coisas. Mas então, uma página no Facebook que tem lá 3 vídeos diferentes, você vai lá e diz, eu quero votar nessa pessoa, e é o teu like. E daí você ainda pode compartilhar e diz, galera, votem na fulana, como vídeo não sei o que, e daí quem ganha, efetivamente ganha alguma coisa, e depois fica uma página, fulano de tal ganhou, não sei o que. Isso daqui é o status da campanha. E daí aqui nesse caso, eu tô
Isso daqui eu cliquei, poxa, não veio. Tá, mas quando eu clico aqui, aparecem todos os estados possíveis e por algum motivo não saiu no print. Quando eu escolhi finalistas, votação, automaticamente apareceu essa seção toda e daí agora eu tenho que escolher dos envios os 3 que são finalistas. E daí eu tenho um search autocomplete ali, que daí tem os títulos deles e tudo mais. Se eu escolhesse finalista, a votação encerrada e vencedor, ele ia me pedir para dizer qual deles venceu. E ainda apareceu alguns outros campos de imagem bonitinha, porque daí você coloca uma imagem maior, tirou uma foto da pessoa que venceu e etc. Então, dependendo do estado, eu só escondi e mostrei as coisas. Isso daqui continua sendo o mesmo conteúdo, continua sendo a mesma página de edição. Mas por mostrar e esconder elementos relevantes, muda completamente o uso. Por quê? Porque só está aparecendo o que é importante. Imaginem que se não tivesse essa separação, estaria aparecendo mais pelo menos 6 campos aqui. E daí agora finalistas, legal. Quais são os finalistas? Tá, onde é que eu vejo isso? Deixa eu ver. É aqui vencedor? Não, aqui eu acho que é o vencedor. E tudo isso é tempo. Tudo isso é tempo gasto pelas pessoas na hora de administrar. E tempo é neurônio e, né? A gente gosta dos neurônios. Algumas outras questões. Quando eu clico em minha conta aqui, se eu clicar lá em minha conta, o comportamento padrão do Drupal eu chego numa página de view do user. Isso eu vou ver o usuário. Que o comportamento padrão também é mostrar a data que ele foi criado. Legal. Massa isso. Exatamente o que eu quero quando eu clico em minha conta. Porque existem sites onde efetivamente faz sentido. Eu clico em minha conta e mostra minhas últimas postagens, o que meus amigos fizeram, sei lá. Só que nesse caso, quando alguém clicar em minha conta, a pessoa quer mudar o e-mail, quer atualizar a senha. Ela quer ver informações básicas desse tipo. Ela não quer outra coisa. Então, não existe mais essa página. Se eu clico em minha conta, eu vou para a página de edição do usuário. E daí eu posso atualizar o meu usuário. A outra questão é que tem a view dos conteúdos, né? Eu vou lá e crio um conteúdo que daqui a pouco não é para ninguém ver ele. Porque sei lá, um banner. Um banner pode ser um node e que daí depois eu tenho uma views lá que mostra os últimos banners. Só que quando eu acabei de criar um banner, eu fui lá, criar um novo banner legal, Drupal Campinas 2016, coloco uma foto massa ali, salvar. A página seguinte que eu vou a página de view do banner. Então eu vou ver o conteúdo de banner, só que não era para eu estar vendo o conteúdo de banner. Porque ele não é uma notícia que tem uma página da notícia completa. A página de o banner completo é completamente desconfigurada. Por quê? Porque ela não devia existir. Só que ela existe padrão pelo Drupal. Então, uma das coisas que é legal de fazer é essas páginas, tira elas. Defina um comportamento padrão. Não é para existir essa página, então redireciona para home. Redireciona para uma outra página, você fez com sucesso, quer adicionar um novo banner. Alguma coisa nesse sentido. Porque isso é confuso. O cliente vai ver, o administrador vai ver e vai ficar olhando, mas o que isso quer dizer? Tá o banner aqui, mas eu criei ele na home, não aqui. Por que ele está aqui? E o que são esses outros dados? Eu sei que fui eu que criei, mas o usuário final vai ver isso? Entendem? O ponto é, mesmo que isso não atrapalhe muito, é um desvio do comportamento esperado. E é um desvio padrão no Drupal. E que nós como administradores, nós como drupaleiros, podemos corrigir. E também tem isso, que no Drupal 8 está melhor, até porque o Drupal 8 tem isso bem menor. O formato de texto. Aqui no Drupal 8 tá bem pequenininho e ainda tem... se eu quiser saber mais sobre os formatos de texto, tá bem resumido. Mas no Drupal 7 era um bagulho gigante e daí tinha 4, 5 linhas descrevendo o formato de texto e dizendo, você pode usar isso, aquilo, aquele outro, papapá. E daí, nossa, é um monte de informação que 90% das vezes o cliente não quer. Eu não coloquei aqui um exemplo, mas tem um outro site que eles tinham um Quem Somos da vida, que era só... Não tem nem isso.
Só tem, sei lá, tipo, bold, itálico e acho que lista ali em cima. O resto tudo está escondido e a pessoa só salva. Ela não sabe qual é o formato de texto que ela está usando. Porque não é importante. E na maioria dos sites não é importante isso. Obviamente, existem sites onde é relevante, existem formatos de texto diferentes que vão permitir coisas diferentes. Mas daí depende muito do contexto. Então, um pouco de código no caso. O nome do módulo, form author. Uma coisa que eu acabo fazendo dentro de um switch case é um Drupal set title, porque nem sempre o título que o Drupal está definindo para aquele conteúdo faz sentido. Senão, às vezes você cria um conteúdo cujo nome é home. Ok, e daí quando você vai editar a home, você... estou editando home. Então você está edit home, home. Você lê isso e não faz sentido. Quer dizer, pra gente que entende o que está acontecendo, até faz sentido, mas pro cliente final ele vai ficar se perguntando por quê. Então, ok, só edit home, pronto. Eu dou um form title access false, então ninguém consegue acessar o título. Então ninguém vai por acidente mudar o nome do node home, porque só é para ter um node home, que nesse caso ele cadastra todos os conteúdos. E daí eu também vou lá e adiciono, tem um JS específico para a página de formulário da home. Então eu consigo adicionar isso tranquilamente. Pego o path do meu módulo, adiciono um JS barra home JS, e ali eu escondo e mostro as coisas conforme for importante. E daí no módulo, no hook node view, no caso, é só um go-to. E daí depende se você está usando um Drupal 8 ou um Drupal 7. Obviamente dá para ter mais lógica ali. Só que a ideia é que não é para a pessoa ver nodes que não era para ela ver. Então se ela chega nesse node, porque até o comportamento padrão de quando você envia o form, então você redireciona. Num dos projetos, no Drupal 7, eu tentei muito, assim, eu gastei tipo umas 4, 5 horas tentando fazer com que o comportamento padrão do envio do formulário já enviasse para o lugar que eu queria. Só que não estava funcionando. O lance não funcionava. E daí eu, então vou fazer um go-to. Se fosse muito importante do projeto, a gente vai lá e faz. Mas a gente também não precisa fazer tudo de uma forma específica. Existem múltiplas formas de fazer cada uma das funcionalidades do site. Field Collection. Era o módulo lá que tem todas as faixas da discografia dela. Eu fiz com Field Collection. Eu também poderia ter usado Entity Reference e mais Inline Entity Form. Só o Entity Reference sem Inline Entity Form, em geral, não é legal. Ao menos quando são conteúdos que necessariamente estão ligados. Que o Entity Reference, ele é um field que permite você referenciar um outro node. Na realidade, referenciar alguma outra coisa. Daí você configura se é um node, se é uma taxonomia, se é um user. E daí o Inline Entity Form, ele te permite ter um Entity Reference e ainda ter um botão de adicionar. E daí, eu quero adicionar, então você... Daí aparece... Daí você configura qual é o tipo de comportamento quando é adicionar. Ele pode ser ir para a página de edição daquela entidade, no caso um node, daqui a pouco é um node complexo, e daí depois ele te retorna para o node que você estava criando, ou às vezes ele abre como um modal, daí depende, dá para configurar. Field Group é para conseguir organizar as coisas dentro de blocos razoavelmente, sabe, tipo, sei lá, título da home, daí tem todas as coisas do título da home dentro daquele bloquinho bonitinho. O Display Suite, para o Drupal 7 e para o Drupal 8, a gente já tem um monte de outras ferramentas e você consegue formatar e escolher pela parte administrativa como vai ser o formulário de administrar aquele conteúdo, então você consegue fazer isso melhor para conseguir pegar e colocar as coisinhas bonitinho, e até para colocar algumas tags do próprio tema do Bootstrap. Porque como eu estava utilizando o tema do Bootstrap, ele tem uma... Tipo, você vai lá e cria... eu quero criar uma coisa com colunas. Como é que você cria isso? Você coloca uma classe dizendo isso daqui é uma linha, e daí esse daqui tem uma coluna de, sei lá, 6, e daí depois você coloca um outro de coluna de 6. Então eu usei bastante o Field Group com o Display Suite e utilizando essas classes para pegar e organizar os módulos, organizar a parte de formulário. Assim que eu consegui as coluninhas ali, sem encostar em código.
Entende? Tipo, sem ter que pegar um CSS e essa daqui faz. Teve pouquíssimas coisas que eu tive que pegar no CSS para fazer. Só para lembrar, conteúdo dá para acabar virando um bagulho gigante. E daí o cliente, me cria um lance informativo lá na página, na home. E daí você abre. E daí, porra, eu sei que eu sou back, tá ligado? Mas qual desses? E o pior é que tem alguns que são muito parecidos ainda. Mas eles têm lógicas completamente diferentes. Só que eles fazem coisas parecidas. E daí eles têm nomes parecidos. Mas eles seguem lógicas completamente diferentes. E daí, tipo, ué? Então é importante a gente cuidar. Porque, cara, eu como back eu não faço ideia de qual deles o cara quer. Eu vou procurar um conteúdo que esteja do jeito que ele quer. Eu vou entrar lá para descobrir qual é o tipo dele. Para daí sim, agora já sei que é o type esse. Daí vem e acho nessa lista gigante de conteúdos qual deles é para utilizar. Taxonomia é taxonomia, conteúdo é conteúdo. Às vezes, mistura. E daí é tenso. Eu tenho que correr um pouquinho. É importante cuidar muito na hora de criar e definir quais vão ser as taxonomias, quais as categorias que a gente vai criar, tags e tudo mais. Porque se a gente criar isso errado, nossa, quebra as pernas para sempre no site. Mudar isso depois é muito ruim. Então, muito cuidado na hora de definir isso, muita conversa com a galera e até tipo, mas tá assim funcionando o site agora, mas o que vocês querem fazer daqui a 5 anos com ele? É isso? Tá, então a gente precisa ir por um caminho assim. Porque senão depois isso acaba atrapalhando bastante. Tinha um site que eu mexia que eu dava suporte, não foi eu que fiz. Mas ainda assim, tinha um produto, tá? E daí era um produto de um tipo e ele tinha variantes. Então é como se fosse a camiseta, e daí tem camiseta da Drupal Campinas, e daí tinha azul escuro, azul clarinho, sei lá, verde, amarelo. E daí eles cadastraram a camiseta como uma taxonomia. Então eu tinha que ir lá em taxonomia mesmo, eu criei uma camiseta. E agora eu vou criar conteúdos que são daquela camiseta. É um produto camiseta daquela. Então, assim, isso dá um nó, tá ligado? Dá pra fazer e você leva um tempo pra conseguir entender que isso funciona. Só que até hoje esse cliente ele liga pra empresa pra dizer, a gente quer editar alguma coisa. Por quê? Porque eles não conseguem. Eles precisam da gente. E às vezes a gente precisa perguntar, quem sabe fazer isso? Porque eu não faço ideia. Então é muito importante cuidar. O CK Editor, ele tem todas as opções, tipo opção pacas. 90% das vezes as pessoas não precisam de quase nada, elas precisam de um bold, um itálico, daqui a pouco um quotation ali para fazer citações, e é isso. Eu lembro num site que eu entreguei, e daí ele tinha notícias, e daí na home ele tinha uma lista de notícias e tal, e ele tinha alguma outra coisa, ele tinha a página da home mesmo, o texto inicial, assim, a descrição, mais abaixo. E por algum motivo o administrador era muito confuso, então as pessoas começaram a administrar o site, e ao invés de colocar notícia em notícia, elas editavam a home e colocavam ali as notícias. Tipo, imagina que eu quero adicionar uma nova notícia, então eu vou editar o texto básico da home e eu vou copiar a notícia e colocar ela antes da outra. Se eu quiser colocar mais embaixo, eu recorto ela e colo mais embaixo. Por quê? Porque dava pra fazer upload de imagem, dava pra colocar tabela, dava pra fazer não sei o que. E isso foi a forma que as pessoas conseguiram utilizar. Tava lá as notícias, tudo bem, não tava seguindo o padrão do layout, mas chegava no resultado que as pessoas queriam. Então, assim, se a gente... nós, seres humanos, somos preguiçosos. Não só os administradores, todos nós. Na realidade, o programador é um dos mais preguiçosos, porque quer programar alguma coisa para não ter que fazer de novo. E daí, nesse sentido, se a gente acha uma forma de fazer a coisa, mesmo que torta, mas funciona, por que eu vou pensar de novo como fazer isso? E é por isso que existe uma quantidade enorme de pessoas que vão abrir um Chrome, digitar lá em cima www.google.com, Enter. Daí vai abrir a página do Google. Daí no Google, facebook.com, Enter. Daí abre o Facebook. Daí clica no Facebook. Mas por quê? Porque é um caminho que a pessoa descobriu que funciona. Não precisa ser o melhor caminho, precisa funcionar. Textos de ajuda, né? Eles são bastante importantes. Nesse caso, o módulo QTip que eu estou usando, ele faz uma outra coisa que também é legal.
ele tira os textos que normalmente tem embaixo. No Drupal 7 e em parte também no Drupal 8, muitas vezes você tem um título que tem alguma descrição extra. E daí fica aparecendo aquela descrição ali. E tá, se é uma senha, é importante aparecer, use tantos caracteres, não sei o quê. Mas se daqui a pouco é um outro, sei lá, aqui no título, por exemplo, precisa aparecer no máximo 255 caracteres? Não. Por que não? Porque é texto a mais não relevante. Se eu colocar alguma coisa com mais de 245 caracteres, daí vai quebrar, e daí eu vou descobrir que quebrou. Mas não tem problema, porque eu não tinha lido aquilo mesmo. Isso não era importante. Eu só vou ler aquilo quando não funciona. E daí, se não funciona e essa coisa está numa coisa separada, que não está te atrapalhando contextualmente ali, não é informação que está aparecendo para ti inútil, é melhor. Também tem o Tour do Bootstrap, que é um módulo, é um plugin jQuery, que ele permite que você coloque... Então a pessoa vai lá e clica Next, daí vai aparecer, e descreve em algum outro lugar aqui, Next, daí ele vai para alguma outra região e vai descrevendo como funciona. Isso é muito legal, já tem algumas coisas mais ou menos assim no Drupal 8, só que isso também significa que de alguma forma falhou porque não estava funcionando mais direto. O ideal é a pessoa não precisar disso, ela vai vir nisso quando der errado. Você só vai ler o manual depois que você queimou a torradeira. Então, quanto mais simples, melhor. Tão simples quanto possível. Isso é um resumo, né? Permitir ao editor fazer as tarefas mais comuns de forma direta, agrupando numa seção de avançado, numa outra parte de avançado, as coisas menos comuns. As listas, no caso as views, devem ter conteúdo relevante ao tipo de conteúdo sendo apresentado e bem tratado, assim, tipo, fazer elas bonitinho. Ajustar os comportamentos padrão do Drupal de acordo com a necessidade do site. E, de preferência, que eu não precise ficar entrando em muitas telas diferentes para conseguir fazer alguma coisa. Se eu vou adicionar um novo banner, que eu não precise entrar numa tela, criar conteúdo, criar banner, ok, criei o banner, agora eu volto para a home, clico em editar banners da home e agora eu consigo editar o banner. Juntar isso o máximo possível, que na tela de lista de banners da home eu já consigo adicionar os outros e já ordenar eles da forma que eu quero. Obviamente adaptem ao seu contexto. Testem logo com pessoas. Testem não é teste de programação, é teste tipo, fulano, vem aqui mexer no meu site um pouquinho, tenta fazer tal coisa, para pegar esses insights até de preferência de pessoas que não sejam da área. Então, sei lá, não é um programador, eu não vou chamar outro programador para testar isso. Eu vou chamar uma pessoa que não faça isso, e de preferência não um drupaleiro, porque o drupaleiro também já conhece as coisas demais. Perguntem, conversem. E é isso. Perguntas? Faça. Eu vi que você mostrou o CK Editor ali. Uhum. Tem uma forma de eu forçar quando eu faço o upload da imagem, né? Sim. Tem a legenda lá. Tem um plugin lá de legenda. Bem checado já? O do CK Editor? Eu acredito que deve ter como fazer. Eu só não te digo como, porque eu não fiz. Assim, pela interface. Eu sei que dá pra mais... pela interface eu acho que não. Mas deve ou ter um hook que dê pra mais ou menos trabalhar nessa lógica, ou em último caso com JavaScript. Isso que você fez foi desenvolver um módulo para personalizar a administração do cliente, é isso? Na realidade não tanto isso. Eu utilizei os módulos que já existem para personalizar. Porque na realidade eles já estão lá, e em geral a gente faz pouco uso deles. Teve pouquíssima coisa que eu fiz de código nesses projetos todos. Quer dizer, um deles eu fiz bastante, mas não era relacionado à parte administrativa. Aquele da Anitta para escolher, por exemplo, a cor do título não foi personalizado? Não foi um módulo meu. Eu usei um módulo Contrib, que é alguma coisa tipo tooltip de cor ou equivalente, é Color Tooltip, se eu não me engano. Mas pesquisando ele no site do Drupal ou no Google, Drupal 7, módulo Color Box ou alguma coisa equivalente. Color Picker. Isso, Color Picker, perfeito. Daí te vem ele e daí eu usei ele. A única coisa que eu fiz foi mudar o lugar onde ele ficava. E o modo de arrastar, qual que é? É Draggable Views. Eu esqueci de colocar eles ali.
E ele permite, daí você cria uma view e você configura ela para arrastar os conteúdos. E daí o lance é que quando você utilizar aquela view, ele vai te dar eles nessa ordem. Se você tiver outras views que também utilizem os mesmos conteúdos, daí vai seguir a ordem deles. Então você pode ter diversas views diferentes, cada uma obedecendo uma ordem diferente, usando os mesmos conteúdos. Era isso? Específicos são tipo custom fields, a gente se assemelhar aí ao WordPress, aqueles campos de pré-título, segundo. Seria o equivalente ao custom fields do WordPress. Mas é que assim, o Drupal 7, ele já vem com isso ali. O que a gente chama de fields é o equivalente ao custom fields do WordPress. E você faz no próprio painel de administração. Exatamente. E daí você vai lá e adiciona. E daí tem alguns tipos novos, por exemplo, o de escolher a cor, que daí eu só instalo um módulo que me dá esse tipo novo de field. E daí eu vou lá e digo que eu quero usar ele também. Quando você falou de taxonomia, é uma situação complicada. Você pega alguns projetos, o pessoal cria taxonomia de taxonomia para. Como é que você usa? Quais as lógicas? Uma lógica simples que você usa? Fala, bom, isso eu vou usar a taxonomia, isso aqui não. A gente tem uma noção assim. O problema... Você vai ser, você fica, daqui a pouco você se amarra só nela. Então, isso na realidade é um dos grandes problemas que existem na área da computação em questão de classificação. E daí eu só tento achar um meio termo, procurar coisas que não vão ter coisas... Assim, em geral, minha taxonomia, ela não vai ter fields dela. Eu não vou adicionar no máximo uma imagem para ser alguma coisa bonitinha, entendeu? Mas não vou adicionar algo a mais. Um outro field de descrição muito extenso, ou outras correlações, porque daí eu já estaria considerando que aquilo é um pouco mais para conteúdo. Mas ainda depende muito de contexto. E às vezes tem coisas que tem taxonomias gigantes, e daí, nossa, como é que eu faço agora? Não tem uma solução simples para isso. E com cuidado. Mas de preferência eu tento não utilizar taxonomia, a não ser que seja uma coisa claramente taxonomia. É drag? Como? O que é draw? Drag. Drag? GG. Able. Isso, Draggable Views. Esse aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Por favor, aproveitem aí. No CK Editor, tem quando você traz um texto de uma outra página pro CK Editor, ele traz a formatação. Sim. Como você exclui. Só que tem como eu excluir e pegar e tipo usar lá o itálico, o bold do CK Editor? Eu acredito que sim. Eu fiz uma coisa parecida num outro site que ele não estava utilizando, não era um Drupal da vida, infelizmente, mas o lance é quando a pessoa dava um paste, eu tinha criado um plugin do CK Editor que limpava todo ele. E ele limpava e daí na hora que dava o paste aparecia ele completamente limpo. Mas as opções do CK Editor continuavam ali. Era só para quando a pessoa estava colando. Entendeu? Você tem como pegar isso, mas daí eu te diria que deve ser com JavaScript. Dificilmente vai ter um módulo que faça exatamente isso. Mas é capaz de já ter um plugin de CK Editor que faça isso. Não, é que a CK Editor dá a opção de você excluir a formatação ou você também não usar a própria dele. Acabou. Gente, só pra finalizar, acabou, assim, vocês podem ir almoçar. Eu só vou continuar conversando com um colega aqui. E não esqueçam de colocar os lancezinhos lá. É pra colocar só o verde, tá? Na realidade, sejam sinceros, é importante saber isso. E se quiserem anotar alguma coisa ali. Mas por que eu fico Grêmio. Depois que a Libertadores de 96 lá. Mas...